Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você nesta noite. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus a esse espaço aqui no Facebook. Esta é a Igreja Batista de Veracruz e eu sou o pastor Alonso Colares, pastor da igreja. E é um prazer receber você aqui conosco nesta noite. Eu quero, nesse momento, orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde, pedir ao Senhor que esteja preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, preparando o nosso coração para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo e nesse momento. Feche seus olhos, se você puder, e vamos orar ao Senhor, e vamos pedir a Deus que nos abençoe poderosamente. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em dificuldades. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida deles, seus familiares, cuidando, ó Deus, não somente deste aspecto físico, ó Pai, mas cuidando, sobretudo, do aspecto emocional, das famílias, da sociedade, daqueles que estão desempregados. Ó Deus, esteja cuidando, curando, restabelecendo, trazendo a tua paz sobre as famílias, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que abençoe o pastor Eliseu, que já está conosco. Ó Deus, unja o teu servo para falar a verdade da parte do Senhor, para curar ressentimentos, feridas emocionais. Abençoe poderosamente o teu servo, a sua família, a Segunda Igreja Batista de Gramacho, ó Deus. Ó Deus, fica com teus servos, projetos, os polos educacionais, ó Deus, abençoe os projetos do teu servo. Ó Deus, dá-nos um momento feliz aqui, uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que diz assim, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, o verso 14 e o verso 15. Nós vemos aqui um condicionamento para termos o perdão de Deus e, consequentemente, sermos felizes. Se perdoar, você vai ser feliz. Se não perdoar, você não vai ser feliz. E por que você não vai ser feliz? Você não vai ser feliz porque não vai ter o perdão de Deus, vai se sentir culpado, vai ter um sentimento de culpa constante na sua vida e não vai trazer felicidade. Mas nosso objetivo aqui nesta noite é fazer com que você supere isso. Como superar isso? Superar as mágoas, superar os ressentimentos. Existem pessoas que são fáceis de perdoar, outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Às vezes, alguma coisa aconteceu na sua vida que te entristeceu profundamente. E você quer, inclusive, superar isso, mas você não tem encontrado como superar isso. Para este tempo, convidamos aqui meu querido amigo, pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho, Duque de Caxias, minha terra natal. Um prazer grande, pastor Eliseu, formado em teologia, história, também coordena vários polos do curso básico de teologia da FABERJ. Temos imensos projetos juntos aí na região da Baixada Fluminense.
temos convivido bastante e visto que é um pastor dinâmico, alegre, corajoso e com muito conteúdo, muito conhecimento. Ama a educação, assim como eu, então nós temos uma afinidade muito grande, muito grande. E ele vai falar conosco nesta noite sobre esse tema que é tão sensível, porque às vezes nós ouvimos muito sobre isso, mas que dificuldade para liberar perdão e ser feliz. Aí ficamos com aquela mágoa, pastor Eliseu, como é que a gente faz? Como é que nós vamos fazer? Como é que o senhor vai falar para esse povo agora? Como a gente pode superar as mágoas e ressentimentos? Pastor, prazer enorme ouvi-lo nessa noite. Que Deus o abençoe. Ok, Alonso. Obrigado, pastor Alonso, pela oportunidade de estar junto com vocês da Igreja Batista Vera Cruz. É uma alegria muito grande conhecer. Breve estaremos juntos aí para tomar um café. Agora não dá por causa da pandemia, mas em breve nós vamos passar nessa terra boa aí, né? E eu tenho a certeza que é um prazer sempre estar juntos. Pastor Alonso, falar sobre ressentimento, né? Sentimentos é algo muito profundo. O ser humano, ele é rico, né? Ele é alguém muito repleto de emoções, de sentimentos, ao mesmo tempo de alegria, de tristeza. Então, é um poço de emoções, né? Vamos falar a linguagem popular. E esses sentimentos, né? Essas explosões que acontecem no ser humano, acontece também na vida cristã, acontece na vida do líder religioso, acontece na vida de uma família cristã, mas nós temos que saber lidar com isso, temos que saber trabalhar essas áreas de nossa vida, quando você fala emoção, e principalmente num tempo tão difícil como agora, esse momento de pandemia, os temperamentos estão alterados, inclusive até uma estatística dizendo que a violência familiar aumentou, né, devido a todo mundo estar dentro de casa, filho, pai, sogra, sogro, irmão, todo mundo convivendo com mais tempo, lidando um com o outro, e acaba gerando violência física. E isso a gente vai entender que não é por causa da pandemia, mas, na verdade, é porque atrás de cada ser humano existe uma emoção, existe uma marca, e, infelizmente, esse tempo juntos acaba potencializando ressentimentos, potencializando mágoas do passado nesse tempo presente. É um tempo de angústia, é um tempo de morte, é um tempo de preocupação, é um tempo de dificuldade, e vai levar as pessoas a viverem no mesmo espaço, dividindo emoções e temperamentos, e muitas vezes o passado acaba retornando e chegando num momento ruim como esse. Bom, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou me basear no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que vai dizer que o amor não guarda rancor. Então, baseado nisso, nós precisamos entender que o ressentimento, ou a mágoa, ele é um inimigo do relacionamento, principalmente o relacionamento familiar. O ressentimento, ele geralmente é causado por várias situações. Bom, se nós formos pensar quando isso acontece na vida de um cristão, na vida de cada um de nós vamos ver que pelo menos 3 áreas nós vamos observar o ressentimento surgindo. Há outras, mas eu quero abordar pelo menos 3 para a gente poder pensar. Primeiro é o que as pessoas dizem de nós. O que as pessoas dizem de nós vai gerar ressentimentos. Provavelmente, quando o que dizem de nós não é uma coisa muito boa. Isso vai causar mágoa, vai causar tristeza, vai causar ressentimento, inclusive dentro da igreja. Algumas pessoas acham que a igreja não tem problema, a igreja não tem dificuldade, mas a igreja é o local onde tem gente que tem problema, tem gente que tem emoção, tem sentimento, tem temperamentos diferentes um do outro, e isso nós vamos ter que aprender a conviver. Então, o primeiro momento que surge o ressentimento é o que as pessoas dizem de nós. Vai gerar, provavelmente, um pensamento, um ressentimento que pode dificultar o nosso ser. Segundo, o que as pessoas pensam de nós. Não é o que dizem, mas o que elas pensam. Porque o que eu penso é uma coisa. O que a outra pessoa me vê e talvez interpreta o meu jeito de ser, a minha forma de falar, o meu modo de vestir até, vai gerar nela um pensamento que
provavelmente eu não concordo. E aí, quando você toma conhecimento do que a pessoa pensa de você, se você não concorda, vai gerar um ressentimento, uma mágoa. Poxa, aquele camarada pensa isso de mim, eu nunca imaginei isso. E aquilo ali fica guardado dentro da gente. E o terceiro, quando surge o ressentimento, é o que as pessoas fazem conosco. Então, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam e o que elas fazem conosco. Muitas vezes a injustiça gera ressentimento, né? Uma covardia, um ato, por exemplo, alguém que foi demitido de uma forma injusta pelo seu patrão. A pessoa se sente violentada com aquela atitude e ela, então, vai carregar dentro de si um ressentimento. Um divórcio. Alguém que foi abandonado pelo seu marido ou pela sua esposa que não querem mais viver juntos. Isso vai gerar um ressentimento, é o que as pessoas fazem. Um filho, né? Toma uma atitude, age de alguma forma que vai magoar os seus pais. E essas coisas vão se acumulando com o tempo. Então, nós somos seres humanos formados de emoções que tudo que está à nossa volta, querendo ou não, nos atinge. Olha o que tem acontecido hoje. Temos aí uma polarização política em que a internet tem sido motivo de brigas, de inimizade, de contenda e até de questões judiciais. Porque a pessoa se sente agredida, ela fica magoada, ressentida com aquilo e busca a justiça de alguma forma. Bom, pensando mais um pouco sobre o ressentimento, nós vamos ver que ela também tem algumas características. Primeiro, ela é irracional. Né? Esse pensamento de sentir algo porque alguém fez lá atrás é irracional porque ela vai trazer em nós um desgaste físico, um desgaste emocional, uma noite sem sono, uma noite com a pressão alta, uma noite sem tranquilidade. É irracional, porque não faz sentido a pessoa ficar presa a algo que está lá atrás. E, além disso, esse sentimento, ele ainda é inútil. Por que inútil, Alonso? Porque não resolve. A pessoa ficar ressentida, sem dormir, com raiva, querendo vingança, ela é inútil, porque ela não vai mudar o passado. Com ódio, com sentimento de emocional, de temperamentos de vingança, isso é inútil, porque isso não resolve. A pessoa ela vai fazer mal a si mesma. Então, olhando o ressentimento, ele é irracional, porque não tem lógica, é inútil, porque não resolve, e o ressentimento também traz desgraça. De que forma? Esse sentimento aprisionado por ódio de alguém, porque alguém falou, porque alguém pensou, porque alguém fez, e isso pode trazer uma desgraça, como nós trouxemos aqui no início a interpretação da violência dentro da família. Quando os temperamentos estão alterados, e aí vai ter uma palavra dura, vai ter uma ofensa, vai ter uma agressão física ou até um homicídio, por causa de ressentimentos, de mágoas, de sentimentos ruins. Eu li um texto certa vez que o ressentimento é o inferno da alma. Ele vai destruir e vai corroer você de dentro para fora, ao ponto que vai tirar a sua paz. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, eu separei um texto aqui, Provérbios 17, 22, diz assim: o coração bem disposto é remédio e eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Espírito oprimido é ressentimento. Então, uma pessoa que sabe administrar o seu temperamento, sabe administrar a sua forma de ver o mundo, e essas coisas que vão acontecer no trabalho, na igreja, vai acontecer em casa, porque as coisas não são do jeito que a gente pensa. As pessoas também têm o direito de emitir a sua opinião. Então, a pessoa precisa trabalhar. Agora, Alonso, trazendo a solução para isso tudo que eu estou falando aqui, né? A gente está seguindo com o nosso papo, bem rápido, eu estou tentando Pastor Eliseu, o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, a Bíblia diz também, né? Não apliques ao coração a todas as palavras que te dizem. As pessoas que ficam justamente magoadas por conta daquilo que falam delas, a fofoca, nessa razão que a fofoca é grande instrumento de ressentimento, de mágoas, também aquilo que pensam de você
Nós não somos culpados pelo que pensam da gente. Eu ouvi uma vez, perdoe aqui, só fazendo uma... Não, fica à vontade. Eu ouvi alguém dizer assim, nós não devemos nos preocupar devemos nos preocupar com o nosso caráter e não com a nossa reputação, porque você não vai ser culpado. As pessoas vão sempre pensar coisas de você, algumas justas, outras injustas. Então, se você se preocupar com o seu caráter, você só está se preocupando com aquilo que Deus pensa de você. E aí é ótimo isso aí, né? E aquilo que faz é isso que eu falou. Quando a pessoa fica assim, se sente assim, costumo dizer aqui na igreja, que aquele que não perdoa se torna escravo da outra pessoa. Ela se torna escravo daquela pessoa. Porque, imagina só, suponhamos que eu tenha sido ofendido por alguém e estamos nós dois conversando. Chega esse outro alguém para conversar com a gente, a minha disposição de ânimo já vai mudar, porque eu tenho um ressentimento com aquela pessoa. Ou seja, a minha alegria, a minha tristeza está condicionada à presença ou à ausência daquela pessoa. A minha felicidade ou não está condicionada à presença ou à ausência daquela pessoa. Logo, eu sou escravo dela. Então, é irracional mesmo. O senhor tem toda a razão aí. O senhor me fez lembrar desses casos aqui. Exatamente, pastor Alonso, porque o ressentimento é como se fosse uma bola de ferro no pé. Onde a pessoa caminha, ele vai arrastar aquilo. Ele pode querer mudar de igreja, ele pode mudar de emprego, ele vai mudar de país, ele vai carregar a bola de ferro. Não tem como. E essa bola de ferro vai incomodar, essa bola de ferro vai trazer dor de cabeça, vai ter cansaço físico e emocional. Fora outros problemas que vão somar a vida dele por causa desses temperamentos que não são administrados. Então, ela é irracional porque não há necessidade de viver assim. Ela é inútil porque ressentimento não resolve o passado. Alguém me traiu, o fulano fez isso comigo, me excluiu do grupo que eu estava, não me deu oportunidade, aí fica aquele sentimento. Isso é inútil, porque você não vai mudar o passado. O passado já foi, você tem que levantar a cabeça e seguir em frente, a vida continua. Alguém foi injusto com você? Paciência. Vamos agora continuar a caminhar, deixar esse passado para trás, deixar o que aconteceu para trás e tentar progredir e tentar avançar. O Jó é um personagem, Jó é um texto da Bíblia, né? Um personagem bíblico que me chama muita atenção, porque um indivíduo, o pastor Alonso, que deveria ter ressentimento é Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu o filho, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a saúde, a mulher dele ficou contra ele e os amigos ainda vieram encher a cabeça dele. Ele era um camarada que deveria ter ressentimento de tudo. Eu perdi meu patrimônio, eu perdi meus filhos, eu perdi minha saúde, minha mulher está contra mim e meus amigos vêm para aqui para colocar ainda mais peso na minha conta. Mas você vê que Jó, ele consegue vencer tudo isso, não perde a sua fé e também não perde a sua confiança. Então, o ressentimento é uma bola de ferro no pé que as pessoas acabam carregando aquilo para tudo quanto é lado e não conseguem mudar. Mas eu quero aqui deixar algumas dicas, né, algumas orientações bíblicas para a gente poder vencer o ressentimento. Tá ok? Dentro de tudo aquilo que a gente falou. Bom, o primeiro dele é abrir o coração para a sua dor. Abrir o coração para a dor. Faz bem. Procure alguém para conversar. O seu pastor. Um psicólogo de confiança. Um amigo de confiança. Para você colocar para fora o que você sente. Diga, vai lá dizer. Oi, eu vou dar mais um conselho. Abra seu coração para Deus. Esse é o segundo ponto. O primeiro é esse, abre o seu coração para alguém. Às vezes as pessoas, quando têm ressentimento, elas acabam se fechando. Eu conheci agora, há alguns dias, um jovem que está afastado da igreja porque se sentiu contrariado lá com a direção da igreja, a igreja fez alguma coisa lá, ele se sentiu prejudicado, e ele criou uma mágoa no coração que ele não consegue mais voltar a congregar. E eu falei para ele, rapaz, onde tem gente, a gente toca o barco. Não tem como, a gente vai viver isso. Eu tive para aconselhar ele nesse ponto. Mas ele sentia dificuldade de abrir o coração para o que havia acontecido. Então, a melhor maneira de você vencer o ressentimento, o ódio, a mágoa, é você procurar alguém para desabafar. Vai lá com seu pastor,
conversa com ele, pastor, eu preciso conversar, abre o coração, ele vai manter o sigilo, o que acontece no gabinete fica no gabinete, não vai sair. Se até com alguém da igreja você vai poder abrir o seu coração, ele vai estar ali para cuidar de você, cuidar da sua alma, cuidar do seu emocional. E você abre o coração e fala, ó, me senti traído, me senti jogado para trás, rejeitado, tal, eu preciso melhorar isso. E você vai colocar para fora o que você sente. Então, o primeiro caminho, admita a sua dor. Você tem um ressentimento com seu pai, com a sua mãe, com sua esposa, com seu filho, é hora de... Com seu pastor também pode acontecer, ou até, Alonso, eu vou dizer um pouco mais, às vezes as pessoas pensam que nós somos super-heróis, né? Super-homem, pastor de aço. Mas às vezes a gente também tem sentimentos em relação à própria igreja, até alguns irmãos da igreja, que às vezes vem bate por vontade, bate por força, não quer saber quem você é, se você tem emoção, se você tem sentimento, ele acha que você é pastor, você é de ferro. Aí dá aquela burdoada, aquilo rasga o seu coração, porque pastor também é gente. E a gente tem sentimento. E há muitos colegas também, devido às cicatrizes do ministério, carregam isso, que também precisam ser mentoreados, precisam também ser apoiados. E é necessário, inclusive nos dias de hoje, grupos de pastores se aconselharem. Eu tenho aqui um grupo em Caxias, que é o MAP, é o grupo de pastores, temos lá quase acho que 30 ou 40 pastores, que a gente se reúne de 15 em 15 dias, lê a Bíblia, ora junto, conversa e coloca para fora o nosso sentimento. Porque, às vezes, as pessoas batem firme. Então, estou dando só um exemplo. Abra o seu coração, procure alguém para aconselhar. Nunca ande sozinho, porque eu acho que é a melhor forma que você tem. Segundo, libere o perdão e deixe o seu opressor, deixe o seu aquele que te magoou, deixa essa bola de ferro para trás, corta a corrente dela. Se você não liberar no amor o perdão para que essa pessoa siga a vida dela e você também consiga viver em paz disso, você provavelmente não vai conseguir vencer. Você tem que deixar isso ir. Já foi, passou. Não vai acontecer de novo. Aquilo ficou para trás. Então, você tem que ter no seu coração, né, em relação a Deus, e pedir para que Deus mude a sua visão, renove as suas forças, que Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhe o seu emocional e que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha consolar você no seu trauma, na sua mágoa, na sua dor, e cure você dessa enfermidade. Porque eu considero que muitas vezes o ódio, o ressentimento é uma enfermidade que precisa ser tratada com amor. E esse amor tem que ser o amor de Deus por nós. E o amor de Deus em nossa vida. E terceiro e último, Alonso, para a gente poder continuar o papo. Redirecione sua vida. Primeiro, perdoe e deixe o seu opressor embora. Ou seja, tira ele da sua agenda. Tira ele do seu dia. Tira ele da sua cabeça. Né? Segundo, fale sobre a sua dor. Bota para fora o que você sente. E agora, por último, para você vencer o ressentimento, você precisa redirecionar sua vida. Você vai ficar olhando para trás, vai ficar olhando pelo retrovisor, para ver o que aconteceu lá atrás, você tem que olhar para o para-brisa. Você tem que olhar para frente. Porque se você ficar olhando para o retrovisor, você não vai conseguir dirigir a sua vida, você não vai conseguir contornar os obstáculos que a vida vem sobre nós, no trabalho, na igreja, na família. Se você ficar olhando pelo retrovisor, mas lá atrás aconteceu isso, fizeram isso comigo, eu senti isso, fui injustiçado, e você ficar olhando para o retrovisor, você não vai conseguir tocar a sua vida. Então, o terceiro conselho que eu te dou, além de você perdoar, deixar o opressor ir, além de você abrir o coração e falar, né, principalmente também com Deus, abrir o seu coração e falar com Deus, você precisa redirecionar a sua vida. Acabou o casamento, você está ressentido, isso não deu certo, toca a sua vida. O emprego te mandou embora, procure outro. Eu estava fazendo um empreendimento, estava abrindo uma empresa e, de repente, faliu. O meu sócio não me acompanhou. Meu irmão, a vida continua. Levanta, junta os cacos e monta outra empresa, monta outro negócio, corre atrás, porque você precisa direcionar a sua vida. Então, o ressentimento, Alonso, para fechar aqui, é um sentimento natural nosso, do ser humano. Ele existe, ele está presente, porque nós somos seres humanos.
as pessoas vão falar, as pessoas vão dizer, nós somos emocionais, isso vai acontecer porque Deus criou o homem e deu a ele uma companheira, e nós vivemos no coletivo, nós vivemos em comunidade, nós não vivemos isolado. Quer ver um castigo para um preso? É botar ele na solitária. É a pior coisa que tem, você ficar sozinho. Ninguém vive sozinho. Essa pandemia é um exemplo. Agora que está todo mundo já liberado. Mas antes, tinha gente já doente dentro de casa. Meu Deus, eu não consigo ir na feira, eu não posso ir no mercado. Como é que eu vou cortar cabelo? Porque nós somos coletivos, vivemos em grupo. Então, nós temos que trabalhar o nosso emocional para viver os embates da vida. Nem todo mundo pensa a mesma coisa e nem todo mundo vai fazer o que você quer. E aí você precisa controlar. E a Bíblia vai dizer que nós temos que ter o domínio próprio. E o domínio próprio é dominar a nossa natureza na hora da raiva e na hora também do sentimento. De quê? De filtrar tudo isso e não carregar o sentimento como uma bola de ferro caminhando e levando para tudo quanto é lugar. Tá bom, Alonso? Essa é a minha palavra, eu passo a palavra a você, meu amigo. Com certeza. Pastor, muitas coisas importantes aí, o senhor falou nesse tempo aí, para a gente, essa questão de falar, né? O salmista disse, né? Enquanto me calei, meus ossos secaram, justamente porque deve expressar para um amigo, para o pastor, é o primeiro passo realmente da libertação daquilo, né? De se libertar é justamente botar para fora, né? Às vezes você guarda uma coisa durante muito tempo, aquilo está no seu coração, e você vai... É essa sensação mesmo, você vai secando os seus ossos, né? A segunda que o senhor fala da questão do... Até usou a expressão, olhar para a brisa, não para o retrovisor. Há um fator interessante aí que eu gostaria até que o senhor comentasse, porque existem pessoas que elas parecem que gostam disso, tomaram um prazer e ser magoadas para, de alguma maneira, elas serem paparicadas. Existe esse tipo de gente. Aí já é um pouco mais de problemas emocionais, né? Psicológicos, né? Pessoa que gosta de criar uma sensação de ressentimento, de mágoa, para continuar sendo paparicada, né, pastor? Isso aí, Alonso. Eu acredito que são as pessoas que, vamos dizer assim, não seriam sensíveis. São pessoas que criam situações, né? Aí já é um outro problema psicológico, emocional, para ter atenção, né? Às vezes é uma pessoa que só vai encontrar atenção mediante a essa fragilidade de dizer que estou magoado com isso, estou magoado com aquilo. Tem gente que vai além, né? Qualquer coisinha que acontece, eu estou magoado, estou ressentido. E às vezes não é nada demais, é uma palavra que deu, contrariou, a pessoa já se magoou, e já ficou, não quero saber mais, vou sair da igreja, não vou mais para tal lugar. Isso aí já é um problema exatamente de firmeza, de caráter, de personalidade, de convicção de quem a pessoa é, né? E tem gente que aproveita, infelizmente, aproveita disso para se transformar no centro das atenções. Eu acho aí que travou um pouco aí a internet, o pastor Eliseu estava justamente falando sobre isso. Pastor, consegue agora me ouvir? Oi, estou junto. Então tá bom. Estávamos falando justamente da questão das pessoas que usam qualquer situação para dizer que estão ressentidas, magoadas. Pastor, um grande remédio também é vencer os complexos de inferioridade. Muitas pessoas, elas crescem também com muitos complexos. Então, assim, ela já se sente complexada em relação ao outro. E, às vezes, um escape que ela tem é dizer que ficou ofendida, mas, na verdade, ela se sente acomplexada em relação a outra pessoa. Não é verdade, pastor? Comenta-se um pouquinho sobre isso aí. Pastor Alonso, o que acontece? O ser humano é uma construção, né? Nós nascemos e aí o nosso berço familiar vai nos dar as bases da nossa vida, em questão de caráter, em questão de personalidade, de fé, nós vamos nos espelhar nos nossos pais, na criação que nós temos, né, na cultura
do nosso povo, da nossa cidade, a cultura da região que nós estamos. Tudo isso vai influenciar na formação do indivíduo, né? Infelizmente, nós temos algumas áreas da vida que a pessoa precisa se desenvolver. Infelizmente, por pais que não deixam os filhos, por exemplo, a superproteção é um problema. A superproteção não deixa com que a criança ou o jovem entenda o que é cair, o que é se decepcionar, porque a mãe está sempre ali tentando, de alguma forma, proteger o filho de qualquer embaraço, né? E ele cresce sem entender o que a vida vai bater. E aí a pessoa se transforma num indivíduo sensível. Por quê? Porque ele não tem mais a proteção da mãe, não tem a proteção mais do pai ou de alguém, algum parente, e qualquer coisinha que acontece, ele acaba se transformando na vítima. E às vezes não há nem motivo para isso. E ele é uma pessoa que entende, eu não tenho capacidade. Por quê? Porque tem alguém que sempre fazia para ele. Então, até o processo da nossa construção, Alonso, vai nos formar, vai nos tornar resistente para muita coisa. E é por isso que a gente vê alguém, poxa, às vezes o camarada veio e tomou uma canelada. O camarada não sente nada, você vê que está normal, está te tratando normal no outro dia, a vida está tocando. Aí você vê, rapaz, esse camarada é firme, é personalidade forte, né? Está ali aguentando pressão. Aí já vem outros que um ventinho de nada soprou, quer se suicidar, quer abandonar tudo, não está dando nada certo, eu sou isso e aquilo. Quer dizer, essa construção, né, é que a gente precisa pensar. Então, na vida, nós teremos decepções, nós teremos momentos de ressentimento. Nós temos que nos construir a cada dia mais, nos tornar fortes, criar calo na mão, né? Criar calo na mão para a gente apanhar da vida, que a vida vai bater, ela vai bater forte, e a gente tem que saber disso. A gente conhece pessoas aí com superação de doença, de empresa que quebrou, gente se superando, perdeu isso, perdeu aquilo, e a pessoa está ali, continua lutando. Infelizmente, como você falou, já tem gente que no primeiro vento que sopra, ele quer se tornar vítima, o mundo acabou, não consegue fazer mais nada, não consegue reagir, porque simplesmente ele acaba se tornando vítima da sua própria emoção. Ele não consegue mais ver a vida como ela tem que ser. Ele acaba ficando preso na bola de ferro, no pé. É verdade. O senhor sabe que o senhor me fez lembrar agora uma ilustração que o Augusto Cury, ele fez certa vez, não me lembro se foi num livro dele ou se foi numa palestra dele que eu vi, falando sobre a personalidade de Jesus. E enquanto ele falava da personalidade de Jesus, ele fez algumas coisas sobre Jesus que até então eu nunca tinha reparado. Ele disse, olha, Jesus veio com a missão e sabia qual era a natureza da sua missão. Ele ia morrer na cruz. E durante muito tempo da sua vida, ele trabalhou exatamente como marceneiro, como carpinteiro, trabalhando com madeira e prego. Ele viu muitas pessoas sendo crucificadas ao longo, porque esse era o método de execução romano para povos não romanos. E especialmente para rebeldes, povos rebeldes mesmo. Ele viu aquilo tudo, mas aquilo nunca o traumatizou, mesmo conhecendo as profecias e conhecendo sua missão, isso nunca o deixou traumatizado. Jesus vivia, ele continua, Jesus vivia 24 horas por dia perto de pessoas que estavam esperando, que esperavam dizer qualquer coisa para incriminá-lo. Hoje em dia nós temos aí, né, os políticos, a mídia em cima, esperando uma declaração, uma coisa, distorce às vezes, cria outro negócio. Jesus vivia 24 horas por dia com os fariseus perto dele, com os saduceus, esperando uma falha, uma palavra, um erro. Imagina a pressão sobre Jesus naquele tempo, né? A pressão sobre Jesus, a pressão psicológica, a pressão emocional. Quando, no momento ali do Getsemane, aquela
ou seja, aqueles 12 que caminharam com ele nos momentos bons, as decepções, porque ele encontra eles dormindo, nem mesmo Pedro, Tiago e João continuam orando junto com ele, dormindo também. Ou seja, tantas coisas que podia fazer com que Jesus tivesse um caos na mente, ressentimentos, mágoas, tudo isso. Jesus tinha tantos motivos para ser rancoroso, magoado, ou toda coisa, mas na cruz ele usa uma expressão que ficou famosa. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, mesmo assim, ele tem um espírito perdoador, mesmo diante dessas circunstâncias todas que ele viveu. Não foi um momento da vida, não. Foi durante todo o curso da sua vida nesse mundo. Todo o curso da sua vida. Pobre, Jesus foi. Tem gente que tem vergonha, ressentimento, porque tem pouca condição financeira, fica complexado. Jesus foi também, né? E nem por causa disso ficou complexado ou absolutamente nada disso. Então, Jesus viveu tudo isso e conseguiu estar fora de todo esse contexto que traz tanto peso, tanta dificuldade, tanta dor, tanto mágoas e ressentimentos. Aí alguém pode dizer assim, né? Mas esse foi Jesus. Eu não sou Jesus. Mas a Bíblia tem resposta para quem diz isso também, né, pastor? Que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. A gente pode tudo. O apóstolo Paulo, que também que escreveu isso em Filipenses, diz: olha, eu sei passar por qualquer situação. Eu sei ter fome, sei ter fartura, sei viver em toda e qualquer situação. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus é a receita para a gente se livrar disso tudo, né, pastor? Com certeza, pastor Alonso. E o irmão me fez lembrar aqui, por exemplo, Lucas capítulo 18, quando Jesus vai falar com os discípulos que ele já estava marchando para Jerusalém, quando ele seria, né, condenado, tal, indo para a cruz, ele chama os discípulos à parte, diz o texto, e diz para ele: ó, eu vou ser entregue, vou ser chicoteado, vão cuspir em mim, mas depois eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí o texto vai dizer que os discípulos não entenderam nada do que ele falou. E aí vai dizer o texto que ele vai na frente da marcha, ele vai levando os seus discípulos para Jerusalém. E aí você vê a capacidade desse líder de estar sabendo o que vai acontecer, sabendo as consequências do que ele vai fazer, do que ele vai sofrer, e ele continua firme. E lembrando que havia um traidor no meio deles, ele sabia, e havia alguém que ele amava e ia negar. Então, se nós fôssemos olhar o ministério de Jesus, o ressentimento, haveria de todos os lados. Haveria de todos os lados. Mas não, ele vai firme, ele vai convicto do seu chamado, ele vai convicto do seu propósito, e lá na cruz, como o irmão falou muito bem, ele vai dizer: ó, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz, perdoa esse que está batendo o cravo na minha perna, perdoe esse que segurou a lança e vai cravar aqui do meu lado, perdoe esse que debochou e colocou uma coroa de espinho. Quer dizer, isso é um mau exemplo, né, de alguém que está morrendo, está sendo desfigurado, está sofrendo dores terríveis, comparado com alguém que deu uma palavra, que deu uma opinião, e a pessoa morre durante a vida, porque ela não consegue mais sair do local que ela está. Ela entra num cativeiro da solidão por causa de um ressentimento, e ela nunca mais consegue sair dali. Então, Cristo, para nós, como o pastor Alonso falou muito bem, é um exemplo. É o exemplo de superação, é o exemplo de líder que foi, é o exemplo de alguém que tinha consciência do seu chamado. Então, nós cristãos, eu creio nisso, temos um propósito nesse mundo, temos um chamado nesse mundo, e não há ninguém que pense diferente, pode mudar isso. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para cada um de nós. Então, o que falaram, o que estão dizendo, o que aconteceu, pode ser transformado em bênção, mas isso vai depender do último ponto que eu disse, de como você vai direcionar a sua vida. Você vai direcionar a sua vida para o cativeiro e viver aprisionado com o ressentimento,
ou você vai deixar esse ressentimento lá, cortar essa bola de ferro do seu pé, que você está carregando esse peso, e vai tocar a sua vida em uma outra direção. Jesus é o maior exemplo, muito bem que o pastor lembrou aí. Com certeza. Pastor, é uma pena, mas já estamos caminhando para o final. Sei também que o senhor já vai, dentro de 15 minutos, entrar numa outra live aí da igreja do senhor. Já para estar quente. Já para estar quente com essa pandemia. Já está se preparando aí para esse momento. Nós vamos encerrar aqui até para o senhor poder tomar uma água, poder se preparar um pouco mais. Pastor, que prazer enorme poder recebê-lo aqui, nosso espaço, e podermos dialogar desse assunto que está no dia a dia das igrejas, das pessoas. É um prazer enorme, pastor, poder ouvi-lo, e esperamos em Deus que, quando tudo isso acabar, o senhor possa fisicamente, presencialmente, estar aqui em nossa igreja também para compartilhar a palavra de Deus. Nós temos aqui uma joia aí de Caxias, né? Paulinha aqui, que o senhor conhece bem, deve estar nos assistindo. É benção, é benção. Vamos tomar um café de Campos aí. Café de Campos é bom. Tá certo, com certeza. Nós vamos encerrar aqui, orando, encerrar esse momento. Eu quero convidar, pastor, o senhor ore por nós e ore aí por esse momento, por essas pessoas que estão nos assistindo, se por um acaso tem vivido um contexto de mágoas e ressentimentos. O senhor ore por elas nesse momento agora também, para a gente encerrando aqui. Ok, quero deixar essa palavra antes da oração, e dizer o seguinte: ressentimento, ele passa. Ele só permanece se você segurar ele. O que aconteceu na sua vida, meu amigo? Você que está aí, passou, a sua vida segue. Deus tem bênçãos maiores para você. Deus tem coisas maiores que você talvez nem imagina. E eu acredito que só depende de algo que nós temos que tomar: atitude. Deixar o ressentimento, deixar a mágoa, ou não olhar para o retrovisor, olhar para frente. Porque Deus é Deus de coisas novas. Ele faz tudo novo. Inclusive, ele, na nossa vida, né, o pecado fica para trás e eis que tudo se fez novo. Então, a nossa vida pode ser algo novo, pode ser transformado. Não é o fim, não é o fundo do poço, foi apenas uma experiência que você viveu, que pode ter traumatizado, pode ter marcado. A cicatriz vai ficar aí, mas não vai doer mais, não vai sangrar mais. E a vida vai continuar seguindo. Eu creio nisso, e eu creio que Deus tem coisa grande para a sua vida. Tá bom? Amém. Vamos orar. Rendemos graças, porque Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de coisas novas. E nesta hora eu quero, ó Deus, pedir pela vida da Igreja Batista de Vera Cruz, pastor Alonso, toda a sua membresia, que eles estejam protegidos e guardados. Eu quero orar por todos aqueles que estão nessa live, que eles sejam também abençoados, não só, Deus, com essa proteção contra essa enfermidade, mas também com a cura dos sentimentos, dos ressentimentos, das dores que a vida produz, sabendo que Tu és um Deus de milagre e um Deus de graça. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Assim, meus queridos, nos despedimos deste nosso momento aqui de culto ao Senhor, de diálogo, de conhecimento. Esperamos você no próximo domingo, em nossa celebração ao Senhor. E na próxima quinta-feira, se Deus permitir, estará conosco também o pastor Anderson Guimarães. Ele é da Segunda Igreja Batista em São Luís do Maranhão, diretor do Seminário Teológico Batista do Maranhão. Ele vai falar conosco sobre como conhecer a vontade de Deus. Vai ser certamente também um tema muito especial para todos nós. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Um prazer e um privilégio grande. Fique na paz e vai lá tomar sua água para a próxima. Um abraço. Deus abençoe. Fique na paz.